Oh, glória! Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Eu não vou entrar no mérito de tudo aquilo que Deus usou a vida da pastora para falar, porque foi tudo confirmação. Mas o Senhor falava para mim, tá lendo de novo. E aí Ele falava assim ao meu coração, que a palavra do Senhor, ela é como um martelo que esmiuça toda a penha. Em todo tempo que nós meditamos na palavra de Deus, em todo tempo, ela é como um martelo a quebrar a dureza do coração, a quebrar muitas coisas que às vezes impede a gente de entender claramente a palavra do Senhor. E quando ele estava ministrando a respeito desta palavra, da pregação, e hoje de manhã eu estava meditando ainda na minha devocional, e eu estava assim me sentindo muito atribulada, minha cabeça doía, meu corpo doía, eu não estava conseguindo entender o que o Senhor estava falando, e eu colocava a mão assim na cabeça, eu falei, Deus, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo sentir a Tua presença, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu não estou conseguindo sentir a Tua presença. Aí na hora, irmãos, veio a palavra do Espírito Santo e falou assim, calma, respira fundo e declare a minha armadura sobre a sua vida. Eu falei, Senhor, amém, glória a Deus. E é bem como a pastora falou, e é um hábito que eu faço, mas justamente nesse dia, eu acordei assim, porque muitas coisas eu fui fazendo e orei, mas acabei esquecendo de pedir o revestimento da armadura. E na hora quando o Espírito Santo me trouxe isso à mente, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque não tem como a gente amanhecer a cada dia, viver a cada dia, porque a palavra do Senhor fala que a cada dia basta o seu mal. E se a cada dia basta o seu mal, não tem como a gente sobreviver se não tiver, além da palavra do Senhor, que é crucial, que é a espada do Espírito, é a armadura do Senhor. Porque é com ela que a gente vai resistir os dardos inflamados de Satanás. Porque naquele momento que eu estava ali no meu quintal, na minha área, lendo a Bíblia, meditando, escrevendo o que o Espírito Santo estava falando, eu não estava conseguindo sentir a presença do Espírito Santo. A minha cabeça doía, tudo doía. E quando o Senhor falou, olha, calma, respira fundo, declara a minha armadura sobre você. Mas na hora, eu falei, Deus, a tua armadura, desde o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Senhor, Espírito Santo, as sandálias da pregação do teu evangelho está sobre a minha vida. E na hora eu senti assim, sabe, um alívio tão grande. Aí o Senhor começou a falar ao meu coração. E aí eu fui escrevendo e Ele falava assim, o que acontece quando estamos em batalha no mundo espiritual, né? A oposição de Satanás, ela se levanta muito grande quando nós nos posicionamos como guerreiro diante do Senhor, para uma batalha, para uma obra. Quando nós nos dispusermos, quando a gente se coloca diante de Deus, quando Ele chama a gente para uma obra, seja para orar para a nossa família,
para as nossas vidas em particular, ou para fazer a obra na casa do Senhor, o Senhor nos chama, Ele nos alista. Então, a partir do momento que, quando a gente se coloca na posição de Deus, você pode ter certeza, na mesma proporção que se levanta anjos para te guardar, para te dar livramento, para te proteger, para te dar sustento, na mesma proporção levanta os inimigos da obra de Deus. Levanta os demônios para tentar te impedir de tudo quanto é jeito. Porque a vontade do inimigo não é que você seja bem-sucedido, como nós já sabemos disso. A vontade do inimigo não é ver que a nossa família está guardada, protegida na casa do Senhor. A alegria de Satanás não é ver você se rendendo aos pés de Jesus. Não. Mas a alegria dele é matar, roubar e destruir. E o que ele puder fazer, ele vai fazer. Então fala para o seu irmão, você é um soldado. Olha para ele de novo e fala, você é um soldado. Amém? E por nós sermos um soldado na presença do Senhor, a luta vai ser grande, a batalha vai ser grande, a oposição vai ser muito grande. Porque nós vamos estar fazendo uma grande obra diante de Deus. E ali o Senhor vai falar ao seu coração para não ter medo, para não voltar atrás, ainda que as afrontas se levante, ainda que muitas vezes, muitas coisas que o Senhor venha falar para você fazer, não vai ter sentido nenhum. Mas a partir do momento que nós somos chamados, nós temos que entender que fomos convocados pelo Senhor para fazer uma grande obra, para servir a casa dele, e que não é para a gente ter medo. Então, e mesmo que você sinta desânimo, fala para o seu irmão, o Senhor é contigo. Amém? E aí eu fui escrevendo, e o Senhor falava assim, a oposição dos inimigos nas guerras espirituais são inevitáveis, principalmente quando os servos de Deus estão realizando a obra do Pai. Aí ele me deu algumas características, né? E ele falava assim, quais são as táticas de Satanás para nos barrar? A primeira que ele falou para mim, ridicularização. Satanás, ele vem contra nós com ridicularização. Quem é você? Você não tem capacidade para isso. Tudo isso o Senhor foi falando ao meu coração enquanto eu estava escrevendo. Vem com ataques, falando que quem é você para batalhar sobre a sua casa, sobre a sua família? Quem? Você vai ser mãe? Imagina. Qualquer outra pode ter capacidade de ser mãe, menos você. São ataques de Satanás, muitas vezes usando vida de pessoas ou situações para tentar nos ridicularizar, querendo mostrar que nós não temos capacidade. Realmente nós não temos, porque quem nos capacita é o Senhor, amém? É Ele que nos capacita. Só que Satanás, ele vem com as suas investidas para tentar nos ridicularizar, tentar nos barrar, para tentar mostrar que a gente não tem essa capacidade. Então, esse é o primeiro dos ataques que Satanás faz. O segundo que o Senhor ministrava ao meu coração é a maledicência. Quase nunca acontece, né? Né, pastor? Imagina. Isso quase nem acontece, né? Maledicência. Fofocas, né? O disse-me-disse, coisas que vêm para tentar minar aqueles que estão ali alistados na presença do Senhor, aqueles que estão firmes na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, buscando as estratégias, e Satanás vem com situações de maledicência, com fofoca, sabe? E com isso, muitas vezes o povo de Deus não está tão amadurecido para entender a cilada de Satanás, acaba caindo nas fofocas. Então, quando Deus usou a vida da pastora para confirmar a respeito da armadura de Deus, principalmente o capacete da salvação,
Porque o capacete da salvação não só nos faz lembrar que somos salvos, que somos herdeiros com Cristo Jesus, que a herança que nos aguarda é o céu para toda a eternidade, aleluia, que são as promessas que Deus tem para cada um de nós aqui nessa terra também, de sermos famílias benditas, de sermos restaurados. Isso é o capacete da salvação. Quando vem à nossa memória as promessas de Deus. Quais são as promessas que o Senhor tem feito para você? Que tem sido como capacete, te faz lembrar que ainda que você esteja em guerra, que ainda que você esteja passando por situação difícil, o Senhor vai te lembrar das promessas que Ele te fez. Fala para o seu irmão, você está com um capacete. Então, e mesmo que venha a maledicência, mesmo que venha a ridicularização do inimigo, nós estamos revestidos com a armadura de Deus. Amém? E a quarta que o Senhor a terceira, que fala sobre a oposição interna e externa. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, conforme eu fui marcando, escrevendo, eu falei, Senhor, quais são essas oposições interna e externa? Aí o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. Interna é a oposição não só na nossa vida interior, como na nossa casa também. Né? Quantas situações que a gente não passa, de muitas vezes algum dos nossos entes queridos não faz parte ainda do reino. Não é verdade? Às vezes se levanta com alguma oposição, né? E acaba, por que você está indo na igreja? Por que você dizima? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? E por que você ora? E por que você fala em línguas? Ou você está perdendo o seu tempo? Seu casamento já se perdeu? São oposições. E externa é quando muitas coisas lá fora, no mundo que jaz do maligno, também vem com oposição. Vem com oposição para tentar minar a sua força. Vem com oposição para tentar mostrar que você não tem capacidade nenhuma. Fala para o seu irmão, você é capaz. Amém? E mesmo que a oposição do inimigo para tentar te barrar de tudo quanto é jeito, usando situações para te prender, usando situações para puxar a tua força, usando situações para tentar mostrar de tudo quanto é jeito que você não vai conseguir. E com essa parte de oposição, o Senhor falava muito a respeito das sandálias da pregação do Evangelho. Muitos têm se desviado, têm saído da presença do Senhor, porque às vezes enfrenta tanta oposição, ou porque é jovem demais, e as pessoas, o mundo fala que você tem toda uma vida pela frente para desfrutar, ou você precisa de uma salvação dentro da sua casa, e o mundo vem e fala, para que você vai lutar pelo seu filho? Ou para que você vai lutar pela sua filha, ou pelo seu casamento? E com isso, para quem não entende a importância de estar com a armadura de Deus, as sandálias da pregação do Evangelho, porque nós estamos pisando aqui no natural, é esse chão, mas no mundo espiritual, se o Senhor permitisse para nós, servos do Senhor, abrir pelo menos um segundo o olhar espiritual, irmãos, meu Deus do céu, todo mundo ia correr para a cruz, com certeza, eu principalmente, porque o mundo espiritual, muitas pessoas levam muito na brincadeira, acha que é oba-oba, e não é. O mundo espiritual, ele é real, assim como nós somos reais, assim como esse mundo é real, é uma batalha constante. E devido à oposição deste mundo que jaz do maligno, muitos acabam não querendo mais a armadura de Deus, não tem mais vontade de caminhar para a presença do Senhor, não tem mais ânimo de prosseguir, e com isso a batalha fica parada. Você, como soldado que foi alistado, acaba desistindo, e com isso quem é que ganha terreno? O inimigo. Então fala para o seu irmão, cuidado. Fala para ele, cuidado. A oposição do inimigo, ela se levanta, mas se levanta para cair.
ela cai porque nós estamos guardados em Cristo Jesus, amém? E a quarta que o Senhor estava falando, opressão e iniquidade. E daí o Senhor falava assim, que a opressão na mente, sabe, que o inimigo vem com coisas do passado para tentar lançar na nossa mente tudo aquilo que aconteceu lá no passado. Vem com opressões que você fez isso, você fez aquilo, você era assim, você era mentiroso, você roubava, você fez isso, você bebia. Vem com essa pressão, vem querendo trazer a iniquidade de quando nós éramos ignorantes, quando nós não conhecíamos a Deus, nós andávamos como ovelhas errantes. Nós não sabíamos do amor e da misericórdia do Senhor, não é verdade? Então tudo aquilo que a gente vivia no passado, já diz, é passado. E a partir do momento quando a gente foi para os caminhos do Senhor, e o Senhor com a sua infinita misericórdia nos acolheu, a primeira coisa que Deus fez foi, as coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. A palavra do Senhor, ela se renova cada dia sobre a nossa mente. E quando nós entendemos isso, nós não aceitamos mais a opressão do inimigo. Nós não aceitamos mais aquilo que ele tenta jogar sobre nós, a iniquidade do passado. Porque isso não pertence mais a nós, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? São muitas coisas que o Senhor foi falando. A quinta é o desânimo. Quem aqui se sente desanimado? Ai, achei que fosse só eu. É constantemente, é todos os dias é uma batalha. Todo santo dia é uma batalha. É uma batalha para você se posicionar em oração. É uma batalha de você buscar a presença do Senhor. É uma batalha para você continuar amando, continuar perdoando. É uma batalha até mesmo para trabalhar todos os dias. Quantas pessoas não têm sofrido de depressão? Total desânimo pela vida, não tem mais ânimo nenhum pela vida e tem se perdido. Sabe, Satanás tomou tão forte a mente dessas pessoas que elas não têm mais alegria de viver. Esses dias atrás a Vitória falou para mim que uma amiguinha dela de 16 anos, da escola dela, se matou enforcada. 16 anos. Linda a menina, ela me mostrou a foto. Ela chegou aos prantos lá em casa, Vitória. Eu falei, Vitória, mas o que ela tinha? Ela falou assim, mãe, ela não se aceitava. A menina era linda, 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 sabe? Mas ela não se aceitava. Ela tinha depressão, ela tinha desânimo, ela não tinha alegria para viver. Aí quando foi um belo dia, belo não, né? Infelizmente, ela tirou a vida dela. Infelizmente, Satanás veio, roubou a alegria, roubou a paz e destruiu os sonhos. Porque é isso que ele faz. É isso que ele faz. Sabe? E aí eu encontrei a oportunidade de ir ministrando com a Vitória, conversar com ela, e foi muito bom. Mas o que nós não podemos permitir é que essa seta inflamada de Satanás encontre pouso em nós. Ainda que tudo esteja ao nosso redor em total caos, em total desolação, em total destruição, mesmo assim a palavra do Senhor fala para cada um de nós, tem de bom ânimo. Fala para o seu irmão, tem de bom ânimo, pastor Daniel. Tem de bom ânimo, pastor Daniel. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, igreja. Porque é no ânimo que o Senhor vem e restaura muitas coisas. E a sexta, o Senhor falava assim, a desmoralização também. As pessoas, infelizmente, elas vêm para a casa do Senhor e alguma situação acontece, elas acabam saindo, se desviando e se sentem tão desvalorizadas, tão desmotivadas, se sentem um nada. Que acha que o Senhor não é fiel para trazer de volta, para restaurar, para curar, para transformar, fazer nova todas as coisas. Ela se sente tão desmoralizada, tão infeliz com a vida dela, que ela não consegue encontrar em Deus essa paz que só Ele pode dar.
E com isso Satanás vai jogando seta. Vai jogando seta. E quando eu estava escrevendo, aí Deus me mostrava uma dinâmica. O Senhor me mostrava uma armadura, um soldado de pé. E eu via assim, sabe, só flechas, mas não era flecha de arqueiro. Era como se fosse pontas de faca, sabe? E eu estava lá na minha área e eu via assim essas pontas de faca indo com tudo na armadura. E conforme ela batia, ela caía no chão. E aí o Senhor falava assim: é por isso que é a necessidade do meu povo não esquecer em um só dia de pedir a minha armadura. Porque em cada ponta o Senhor estava mostrando e falando para mim, especificamente para mim, porque Ele ministra primeiro com os vasos. E o Senhor falava especificamente que em cada ponta é a contaminação de Satanás. Então, se aqueles dardos inflamados de Satanás, em momento de guerra, que nós estamos ali, orando, clamando, intercedendo, chorando por um ente querido, até mesmo por necessidades nossas particular, se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, com certeza aqueles dardos inflamados vai te atingir. Aqueles dardos inflamados vai atingir sua mente, vai atingir o seu coração, a ponto de te ferir e você não conseguir seguir em frente, porque alguma coisa vai te bloquear. Fala para o seu irmão: esteja revestido com a armadura. E para finalizar, a última que o Senhor me dava foi as distrações e as ameaças físicas. Quando o Senhor falava aqui nas distrações, Ele trazia muito essa juventude de hoje. Essa juventude que infelizmente tem tantos atrativos para eles estarem mais fora do que na presença do Senhor. Né? Não só eles, a gente também. Mas hoje, nesse tempo hoje, Satanás tem investido tão grandemente sobre os nossos jovens, querendo mostrar que o mundo é muito melhor do que a presença de Deus. Não é nem a igreja, mas é a presença do Senhor. E com isso muitos jovens têm se perdido. Com isso muitos jovens têm desistido da vida deles, da jornada deles com o Senhor, e têm deixado de lado a salvação. E quantas pessoas também que têm o desejo de vir para a casa do Senhor, mas não pode. Mulheres que querem estar na presença do Senhor, buscando a presença, a face de Deus, mas muitas delas se sentem ameaçadas. São casadas. Eu mesmo ouvi história de algumas mulheres, uma que me falou que ela tinha vontade de vir para a igreja, mas ela não vinha justamente porque o marido dela tinha proibido e tinha ameaçado ela, que se ela fosse para a igreja, que ela não ia entrar mais em casa. Então assim, muitas pessoas sofrem ataques de várias maneiras: ridicularização, maledicência, oposição, opressão, iniquidade, desânimo, desmoralização, com distração. Constantemente, todos os dias, o inimigo ele vai investir contra o povo de Deus. Mas nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. E quando Deus usou a vida dos pastores para trazer esse tema, o Espírito Santo me fez lembrar de um tempo atrás, uma época atrás, que nós estávamos na outra igreja, na grande, na sede. E a pastora, e esse tema foi de lá também. E eu lembro que a pastora, ela pregou nesse dia e ela tinha feito um ato profético. Ela chegou lá com como que chama aquele negócio de maquiagem? E passou assim no rosto. Sabe quando o soldado vai para a guerra? Que ele já está todo caracterizado, já está de roupa, já está com a arma na mão, já está todo perfeitinho, né? O capacete, tudo ali. E eles fazem isso, né? Eles pintam o rosto. Eu nunca entendi porquê, mas tudo bem. Eu acho que era para camuflar na hora do chão lá, né? E a pastora fez esse ato profético. E na hora que eu estava escrevendo, o Senhor me fez lembrar desse ato profético. E aí quando ela começou a declarar: olha, estamos em guerra, estamos em batalha, estamos lutando. E na hora ela falou assim: quem vai se alistar para essa guerra? Quem vai se levantar? O Espírito Santo me fez lembrar, viu?
E aí ela falou assim, quem vai se alistar? Quem vai se colocar de pé? E eu lembro que eu estava na segunda fileira. Eu levantei, é como se eu sentisse assim, uma mão me levantou, eu corri lá para frente. Corri lá para frente, pintei o meu rosto, porque naquela hora, naquele momento, eu entendi no mundo espiritual que eu não podia ficar apática. Que eu não podia fazer de conta que o problema não era meu. Porque nós estamos neste mundo que jaz do maligno. Satanás não vai investir só na minha casa, Satanás vai investir na sua casa. Então se eu olhar para você e tipo assim, olha, o problema é seu, entendeu? Se você está passando um problema na sua casa, a minha está bem? Que reino que é esse? Que soldados são esses? Você entendeu? Somos soldados, estamos alistados numa guerra. Então assim, a sua guerra é a minha, porque nós estamos juntos participando do mesmo reino, cujo general de guerra é o Senhor dos Exércitos que nos alistou como soldados para uma batalha. Então nós não estamos imunes a nada. Se a sua casa está bem e a minha está em luta, está em guerra, qual é a sua função? Qual é a minha função como soldado? É interceder. Olha, Karen, eu não estou lá, mas o Espírito Santo, o Senhor dos Exércitos está com você e Ele vai te ajudar. É essa minha função como alistada no reino. Entendeu? Então não tem como nós ficarmos imunes a nada. É a mesma coisa na casa do Senhor. Estamos aqui lutando em prol da nossa casa, em prol daqueles que ainda nem conhecem, ou já ouviram falar do amor do Senhor, mas ainda não têm interesse de vir. Mas você está aqui como alistado. Você está aqui como soldado de prontidão, alistado, sofrendo ali, lutando as guerras, as batalhas, para que outros se acheguem aqui também. Para que vejam que há um Deus que não coloca o povo dele numa batalha para perder. Amém? E quando eu estava ali, nossa, profeta, Deus vai mostrando muitas coisas, né? Aquele meu quintal que eu diga. E eu estava lá no quintal, assim, conforme o Senhor foi falando, foi mostrando. E daí eu vi assim, sabe, eu com a armadura, sabe, e ela reluzia muito grande, e eu vi uma luz, assim, um sol, não dava para descrever, eu sei que era a presença de Deus, e eu vi assim uma multidão de soldados com a mesma armadura correndo, sabe, correndo, e estava com as armas que fala aqui de Efésios 6:10, o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra, o escudo da fé, as sandálias da pregação do Evangelho, o cinturão da verdade. Você sabe o que significa o cinturão da verdade? É você estar com ele firmado nos seus lombos, para não estar afrouxado nos dias maus. Para você entender que a verdade do Senhor, ela sempre vai prevalecer sobre a sua vida, Vivi. Sobre a sua vida, Tatiane. E ali o Senhor me mostrava uma grande batalha, uma grande guerra. E aí quando eu vi no domingo o tema, estamos em guerra, eu falei, Deus, é testificação. É testificação, porque os dias são maus. Há refrigério? Sim. Há paz? Sim, porque a paz que nos excede todo o entendimento vem através da palavra e da presença do Espírito. Mas constantemente nós estamos em luta, nós estamos em guerra. Então fala para o seu irmão, não pare. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Amém? E aí o Senhor me falava também, me levava a ministrar sobre um servo, Neemias. Eu gostaria que você abrisse Neemias lá comigo. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Que essa escritura já vai desde o começo do mês, que o Senhor tem ministrado muito ela comigo. Que fala sobre a oposição da reconstrução dos muros. Todos acharam? Amém?
Aqui eu vou entrar direto no capítulo 4, mas eu convido você a ler depois com calma em casa, para você entender melhor. Aqui especificamente eu quero falar sobre a oposição do inimigo. Amém? Que fala assim: a oposição à reconstrução. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, e disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Olha só o que o Senhor tinha falado, da ridicularização. Tobias e Sambalates faziam parte daquele povo, mas eles não estavam lá para participar da reconstrução, eles estavam lá para minar as forças, para contaminar, para trazer maledicência, para ridicularizar aquele povo que estava empenhado através de Neemias para reconstruir os muros. Então eles se levantaram como opositores, se levantaram como aqueles que queriam impedir a obra de Deus de ser realizada, de tentar persuadir aquele povo que tinha sido convocado para fazer aquela grande obra. Amém? Então, continuando, fala assim: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Oh Senhor! Aí Neemias se levantou e fez uma rápida intercessão. Olha o poder da intercessão, como traz ânimo, como traz assim, olha, firmeza, sabe, para trazer à memória o que o Senhor estava falando com aquele povo. Neemias de pronto fez essa oração e lembrou o povo que Deus estava com eles. Olha só o que Neemias falou: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a sua zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como os despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Aqui foi uma oração desejando mesmo que os inimigos fossem destruídos, né? Então, olha só. Nesse tempo, fomos construindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade à sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdodê souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram o quê? Furiosos. É assim que acontece quando a obra do Senhor está avançando, né, Aline? Né, Selma? Né, pastor Daniel? É assim que acontece. Quando a sua casa está começando a se posicionar no Senhor, quando os seus filhos estão começando ali, olha, a temer a Deus, a andar nos caminhos do Senhor, ou aquilo que você mais deseja está começando a acontecer, sempre o inimigo vai se levantar. Vai se levantar como um opositor para tentar minar as suas forças, minar a sua fé, assim como foi aqui, porque eles perceberam que além do povo estar unido, porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção, amém? Casa dividida nunca vai prosperar. Então não adianta eu pensar de uma forma, o outro pensar de outra, não vai haver ajustamento, o Senhor está falando. Mas quando o povo, quando a igreja, quando a casa, quando a família está unida no mesmo propósito, você pode ter certeza, Deus vai ordenar a bênção. E aquele povo estava unido. E eles foram lá reconstruindo, chegou até uma certa altura, e aqueles dois opositores viram que já estava avançando, e que os muros estavam já sendo reconstruídos. E eles começaram o quê?
a vir com mais intensidade. Então fala para o seu irmão, não estranhe. Olha para o seu irmão, fala para ele, não estranhe se as coisas piorarem. Ai, meu Deus. Porque é assim que acontece. Porque o inimigo, ele vai investir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em todo tempo nós vamos estar com a armadura. Amém? Você está com a armadura? Só que ele não vai desistir. Ele não vai desistir da sua casa, ele não vai desistir de nada, ele não vai desistir de você. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para quê? Veio para nos dar vida e vida em abundância. E ali os inimigos acharam que tinha encontrado uma brecha. Olha só. No versículo 7. Quando, porém, Sanbalates e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdodê, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado, e que as brechas estavam sendo quase fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Aí, enquanto eu estava meditando, e eu estou vendo a Cida aqui, olha como é tão importante uma intercessão. Porque o inimigo, ele investe, ele sempre vai investir. Mas na sua casa tem você como intercessora. Na casa do Senhor tem o ministério de intercessão. Porque se o inimigo encontra a brecha, ele vai trazer confusão. Ele vai tentar persuadir a você não entender claramente aquilo que Deus tem para você, Sabrina, você sabe? Claramente? Hã? Você sabe que você vai para o céu. Então você sabe. Glória a Deus. Você está entendendo? Mas qual é a função de Satanás? É trazer confusão. É tentar minar ali, olha, entrar no meio da unidade do corpo de Cristo, entrar na unidade dos casais, entrar na unidade dos filhos, da família, e se ele encontra a brecha, ele vai trazer confusão, vai trazer divisão, vai trazer alguma situação para você o quê? Se dividir. E aí a casa estando dividida, o que vai acontecer? Ela não vai subsistir. Mas, fala para o seu irmão, você é intercessor. E de novo você sempre vai se levantar, Aline, como intercessora. Selma, Cida, que tem um chamado tremendo para interceder. E de novo, olha só o que ele falou, de novo, oramos ao Senhor. Aqui no versículo 9, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles, para nos proteger das ciladas de Satanás, para nos guardar das palavras de maledicência, do espírito de confusão, do roubo, da mentira. Nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos através da intercessão, para que o Senhor intervisse e repreendesse o inimigo. Fala para o Senhor, fala para o seu irmão, o Senhor é contigo. Aleluia. E continuando no versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Olha só, gente, oh meu Deus, enquanto eu estava lendo. Né, pastor? Dentro do povo de Israel, nem todos estavam no mesmo pensamento. Estavam amedrontados. Tá vendo? É muita coisa. Como que a gente vai conseguir fazer? Tem muito entulho, sabe? Apavorando. E se você não estiver bem estabilizado no Senhor, você vai acabar se desesperando também, não é assim que acontece? Você vai se... É verdade. Olha, está faltando material, está faltando cimento. Nossa, a gente não vai conseguir e vai chover. Não, está muito sol, está muito calor e está difícil. E eu acho que a minha casa não vai subsistir. Você está entendendo? Neemias fez 2 orações. Deixou bem claro que Deus estava na situação, que Deus estava no controle.
que Deus estava trabalhando em prol daquele povo, que Deus tinha usado a vida de Neemias, que era um copeiro, para sair da posição dele de como copeiro e vir liderar um povo de Israel para reconstruir os muros que estavam derribados. E Neemias foi. Neemias assumiu a posição dele de alistado, de guerreiro naquela situação, e foi naquele lugar, fez a vistoria, viu de que forma que estavam aquelas condições, entulho, desolação, um caos total. É a mesma coisa quando nós recebemos notícias de algum ente querido, até em alguma situação nossa. Um caos total, uma perda total, né, pastor? Que às vezes acontece. Porque ninguém está imune de passar por lutas, ninguém. Mas assim como Neemias, que foi um homem sábio, ele não falou nada, ele simplesmente andou por aquele lugar, observou, viu o que precisava ser feito, buscou a direção de Deus, e o rei deu cartas para ele voltar lá em Israel para reconstruir. Aí foi um outro processo, dele levantar todo aquele povo com ânimo, para reconstruir, porque não seria o benefício somente para Neemias, mas era para todo o povo. É a mesma coisa para nós, quando nós nos posicionamos como guerreiros alistados, o benefício não é só seu, mas é da sua casa, é da sua parentela, é daqueles que ainda nem ouviram falar do Senhor Jesus, mas vão ouvir através do seu posicionamento. E foi assim que Neemias fez. E Neemias falou para aquele povo: olha, o Senhor está conosco. E aquele povo que se levantou com medo, acabou desistindo. Olha só o que fala aqui. No versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: ó Senhor, para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas famílias, por suas mulheres e por suas casas. Olha só que tremendo. Então Neemias deixou bem claro: olha, você está aqui. Ainda que os inimigos estejam te ridicularizando, estejam te maledicendo, estejam colocando alguma oposição, ainda que você esteja desanimado de ver tanta coisa errada na sua casa ou em alguma situação, lembre-se de que o Senhor, Ele é terrível, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele pode todas as coisas. Neemias estava falando. E você está posicionado para lutar pela sua casa. Você está posicionado para lutar pela sua família, pelo seu povo. Então, quando o Senhor nos alista, Ele não nos chama para ficar ali só de, como se diz, coadjuvante. Só vendo ali o circo pegar fogo. Bom, o problema não é meu, porque foi isso que Tobias e Sambalate fizeram. Eles nem queriam ver o povo restaurado, porque eles não iam desfrutar daquilo, mas eles estavam sendo como pedra de tropeço. Então assim, eles foram usados como arma forjada do inimigo para tentar impedir o povo, para o povo não ser abençoado. Mas Neemias falou: olha, coloquei guardas, as sentinelas que o Senhor falava que era intercessão, em pontos estratégicos. Quais são os lugares estratégicos que o Senhor tem te chamado para você orar na sua casa?
De vez em quando, na madrugada, eu levanto assim, faço uns atos proféticos lá em casa. O pessoal às vezes se assusta. Mas são pontos proféticos, estratégicos que o Senhor me dá. Aí eu saio ungindo. Teve uma vez na madrugada, 3 horas da manhã, aconteceu um negócio lá em casa. Aí levantei, aí o Senhor falou assim: pega o óleo de ungir. E acende todas as luzes, abre a porta, começa a ungir. 3 e pouco da manhã. Meu Deus do céu. Aí abri a porta, saí ungindo, falei: olha, essa casa ela pertence ao Senhor, você não tem autoridade sobre essa casa. Aí eu saí ungindo tudo. Quando chegou no quarto, o Senhor falou assim, atrás do guarda-roupa. Na hora que eu cheguei assim perto do guarda-roupa, sabe quando você sente um negócio assim que não dá para explicar? Aí o Senhor falou: começa a orar. Aí eu comecei a orar, comecei a profetizar. Eu falei: essa casa, os 4 cantos dessa casa, essa família pertence ao Senhor. Você não tem direito algum sobre a minha casa, sobre a minha família. Então é isso que acontece. Quando Neemias deu essas estratégias, colocou em pontos específicos, sacerdotes, guerreiros, todo o povo para se posicionar, é assim que vai acontecer, porque o inimigo ele é astuto, ele sempre vai tentar encontrar alguma brecha no momento de batalha, para encontrar a oportunidade de você vacilar e ele vir e roubar a sua alegria, a sua paz. Mas estrategicamente você está no lugar certo, que é na presença de Deus. Amém? Fala para o seu irmão: você está na presença do Senhor. E este é o ponto estratégico, profeticamente, na presença de Deus. Na presença do Senhor há livramento, na presença do Senhor há vitória, na presença do Senhor há justiça. Amém? E continuando, fala assim, no versículo 12: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, não tenham medo deles. Lembre-se do que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobrirem que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado seus planos, a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava. E comigo havia ficado um homem pronto para tocar a trombeta. Vou parar aqui de novo. Então olha só. Todo o povo, depois de posicionado profeticamente aonde Neemias tinha colocado, eles ainda tinham a incumbência de estar com o material de trabalho para reconstruir os muros e com a espada. De olho, é igual aquela, o pessoal fala, de olho no gato, né? No pão, no gato, sei lá. Hã? Isso, é bem assim, um olho no peixe e outro no gato. Então, ia reconstruindo e com a espada na mão, para que se caso o inimigo viesse, para destruir. Então, olha a importância da armadura de Deus, né? Estar revestido, estar com a espada do Espírito, que é a palavra em todo o tempo. Porque quando se levantar o inimigo com alguma palavra de mentira, você já vai estar com a espada para cortar. É assim que tem que acontecer. É assim que o povo fez. Então Neemias deixou bem claro: olha, trabalhe, mas esteja com a armadura, esteja com a couraça, guardando o peitoral, esteja revestido para que você nos dias maus você possa conseguir vencer o inimigo. Entendeu? Então é assim que o Senhor nos convida todos os dias a estar revestido com armadura, a lutar todos os dias na força do Senhor, guardados na proteção do Senhor. E aí quando Neemias, ele falou bem aqui no finalzinho,
E quando tocava a trombeta, olha só o que acontecia. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Olha que tremendo! Então, eu vou ler de novo. Ai, Senhor, eu vou ler de novo. Então eu disse aos nobres, Neemias, aos oficiais, aos restantes do povo: a obra é grande. Fala para o seu irmão: a obra é grande e extensa, e estamos separados. Estamos separados. Eu moro no Ipiranga, a Michele mora no Jardim Camila, a Cida mora aqui no Socorro, a pastora e César de Souza. Eu sei, profeticamente. Então assim, estamos em lugares estratégicos. Vocês moram aonde? César de Souza, futuramente a pastora. Amém. Então assim, estamos separados, cada um morando ali no seu bairro, na sua cidade, pessoas estão em outros lugares, mas quando toca a trombeta, quando que é que toca a trombeta? Dias de culto, ou quando tem uma vigília, ou quando tem um grupo de oração, alguma situação que a trombeta é tocada, tal dia, todo o povo tem que estar reunido. E foi isso que Neemias fez. Olha, pelo fato de nós estarmos distantes um dos outros, quando tocar a trombeta, ajuntem-se. Ajuntem-se, porque ali o Senhor vai dar estratégia e o Senhor vai dar o quê? A vitória. Mas para isso é necessário que o povo tenha esse entendimento e se ajunte. Então fala para o seu irmão: não fique separado. Porque na palavra do Senhor fala em Provérbios que aquele que se isola, insurge-se contra Deus. Quando a gente se isola, nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Quando na verdade, quando um povo está unido, é ali que o Senhor manifesta a bênção dele. Então nós não podemos ficar isolados de forma alguma. Porque uma ovelha, quando ela está isolada, ela é uma presa fácil para o inimigo. Porque ele veio para isso, ele não veio para alisar, ele não veio para brincar, ele não veio para ficar com dó de ninguém. Então ele veio para matar, roubar e destruir, né? E aqui Neemias falou: olha, o nosso Deus lutará por nós. Juntem-se, nosso Deus lutará por nós. Aí no final fala assim: dessa maneira prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada do sol até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda de noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Ô Senhor! E o Senhor falava ao meu coração que nós não podemos estar sem a armadura do Senhor, porque nós estamos em guerra. E nessa guerra você não está sozinho, porque o Senhor vai lutar por você. O Senhor, Ele vai lutar por mim, pela minha família. O Senhor vai lutar pelo reino, porque o reino, o povo é dele. Então não importa a circunstância, não importa onde você se encontra, se é em César de Souza, se é no Alto do Ipiranga, não importa. O Senhor age lá, o Senhor age aqui, o Senhor age no corpo de Cristo, em todo o tempo. E o Senhor manda dizer: olha, não tenha medo do inimigo. Não tenha medo, não se isole, não busque os seus próprios interesses. Esteja em unidade. Fala para o seu irmão: esteja em unidade, porque é na unidade que o Senhor vai ordenar a bênção que nós precisamos. E o povo estava ali,
reunido até o término. Enquanto não terminou a reconstrução, o povo estava ali com a espada desembainhada, com material de trabalho, vigilando, e eles nem tinham o trabalho de tirar roupa. Estavam revestidos por completo, diariamente, com a armadura do Senhor. Olha que tremendo. Então é isso que nós temos que estar, revestidos em todo o tempo com a armadura do Senhor, de Efésios 6:10, para que nós possamos resistir nos dias maus. Amém? E depois de ter lutado, ter feito tudo o que o Senhor ordenou, permanecer o quê? Firmes e inabaláveis. Amém? Então levanta o seu irmão, fala, olha, firme, fica de pé, pode se levantar. Amém?